E notícia de última hora, notícia CM. Bernardo, posso revelar? Já tudo, estou aqui em pulgas. Conta tudo. Tatatã, tatatã. Pela primeira vez desde o início deste podcast, vamos ter um episódio ao vivo, dia 14 de março, sábado, no Fórum Aveiro, na FNAC do Fórum Aveiro, está bem? Depois vão ter ali, se calhar, alguma coisa que vos guie até à FNAC lá dentro, caso não saibam onde é que é. A partir das 18 horas, eu e Bernardo Freite, em pessoa, ao vivo e a cores, vamos estar lá, portanto, a fazer um episódio do podcast, mas a falar, obviamente, entre nós, mas também para o público, para quem estiver lá a assistir. Podemos, se calhar, revelar que vamos levar ali alguns convidados especiais, digamos assim, mas ainda não podemos dizer mais coisas, não é, Bernardo? Ainda não podemos Sim. levantar mais o Não, véu. não. Ah! Não. Imagina que não aparecem. Exato, exato. Portanto, não vai aparecer ninguém, só eu e o Bernardo, está bem? Estou a brincar. Mas dia 14 de março, porquê? Porque os Oscars é dia 15 de março, portanto vamos fazer aqui um episódio especial. Lá está, como vos disse, ao vivo, portanto que também vai ser depois gravado, depois ficará também disponível aqui no, portanto, nas plataformas de streaming onde nos estão a ouvir agora. E portanto, mas se quiserem, fica já aqui o anúncio, dia 14 de março, sábado, estaremos lá na FNAC da Aveiro, do Fórum Aveiro. Estão, obviamente, todos convidados e convidadas. A entrada é livre. Se quiserem falar connosco, interagir também durante o podcast, durante a conversa. Lá está, vamos ter convidados, vamos falar de Oscars, vamos refletir sobre os Oscars, fazer apostas, enfim, olhar um pouco também para trás, para a frente, para os lados. Vai ser uma festa, vai ser muito giro. E o Bernardo promete que leva Red Velvet para toda a gente que for assistir. Não é, Bernardo? É assim, isso não estava no guião, mas para Red Velvet eu costumo estar pronto. Atenção, há um E mas, há um mas. vai ser giro porque temos alguns ouvintes no Porto, em Viseu, poderão querer fazer o esforço e deslocar-se para nos ver. Acho que vai ser muito divertido. E ainda para mais, ali no dia antes dos Oscars, isto é o aperitivo perfeito. É, sem dúvida alguma. E muito obrigado, obviamente, também à FNAC por nos apoiar. A ti, pronto, tu já vais lá dando sempre uma perninha, não é? Nos teus conversas. É verdade. Levas lá alguns convidados e alguns convidados de peso, portanto, olha, Sim, é o na que há, semana é o que se arranja. anterior vai haver grande plano, com um convidado que ainda não posso revelar. Posso dizer que é um ator. Ui, o Bernardo muito secretista hoje, sim senhor. É só truques na manga que ele revela só mais à frente. É assim, Bernardo, é isso mesmo. Sabes que essas pessoas têm sempre agendas complexas. Verdade. Então, só quando está fechado, selado na pedra, quando o selo eh, sela, passa a expressão, a Quando o selo. carta, é que se podem confirmar as coisas. É isso, é isso. Não, e está confirmadíssimo, e portanto, eu, como não tenho uma agenda preenchida, quer dizer, quem me dera, enfim. Mas pronto, mas estou Tu também lá, andas atarefado com alguma coisa. garantidamente. É verdade. Olha, posso também dizer, né, obviamente, dos prémios curtas, que serão revelados em breve quando é que vai ser a data oficial e o anúncio dos nomeados. Aliás, posso revelar, pois é, isto sai agora quinta-feira. É hoje que está a ser anunciado, ou vai ser antes ou depois, dependendo a que horas ouvires o podcast. Portanto, o anúncio da quarta edição, dos nomeados para a quarta edição dos prémios curtas, vai ser então no dia 1 de março, na Tasca das Artes, em Lisboa. Portanto, também de entrada livre, quem quiser apareça a partir das 16 horas. Fica também aqui, desde já, o convite, pronto, para verem também algumas das escolhas que o Bernardo achou por bem também escolher a nível de curtas-metragens portuguesas do ano passado. Digamos que é os Oscars, mas das curtas portuguesas, ao fim e ao cabo. Enfim, É não é ou não verdade. é, Bernardo? É assim, mais Nós temos nada. melhor casting. Não temos. Lá está. Não, não Olha, temos. ponderação. Mas Ponderação para o olha, ano. temos melhor interpretação infantil que os Oscars não têm. Toma, É verdade. Oscars. É verdade. Toma. É assim que se vê, Prémios, Bernardo. É prémios assim que se curtas vê. bem, não é? Exato. Oscars, mal. E os Oscars já podiam ter isso há muito tempo. Isto olha, é uma tristeza, eu nem vou falar. Olha, eu nem sei para que é que vou para vai falar dos Oscars. Oh, Bernardo, olha, nem sei. Vou repensar, se calhar é melhor editar esta parte do podcast. Estou a brincar. E nós temos tanto cinema de ação que
nem sei como é que não temos também uma categoria de duplos, não é? Verdade, verdade, verdade. Temos tanto Stuntman. cinema aí, estão sempre aí as pessoas a malhar no chão, fazer acrobacias. É só cinema de ação português. É uma É, coisa, todas as semanas estreia um filme todas. de ação. Tudo. Já não temos assim um clássico cinema de ação Tuga. Estava Ah, aqui a pensar. o Balas e Bolinhos é assim Isso não é ação, é um Bernardo. estilo de aventura, Não. sketches com Isso é alguma comédia, lá ação, está, não é uma alguma ação ação. cómica. É ação cómica, vá. Onde é que está o Van Damme português? Onde está o Jason Statham português? São as questões Os- que importam. exatamente, o Schwarzenegger português. Não há, não há. Enfim, olha, deixa aqui o apelo aos atores que nos ouvem. Se, se alguém quiser que se chegue à frente, como se Não há costuma dizer. orçamentos. Orçamento. Não Mas há. pronto. É, e o Van Damme, certeza, começou também em filmes de série B da ação, daqueles muito manhosos. Acho A que questão começou. não é o talento, a questão é mesmo financeira. Tenho Verdade, dúvida, não tenho a menor das dúvidas que alguns verdade. atores se predispunham a fazer algumas dessas acrobacias, mas tinham que ser mais bem pagos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, já fica aqui dando as novidades. Abrimos assim o podcast, este episódio, à grande e à francesa, como costuma dizer, neste caso à portuguesa. Mas vamos então ao que interessa esta semana. Portanto, o Bernardo também traz aqui três filmes, três estreias, que estão agora, estreias muito diferentes, como sempre, não é? Como, como já é habitual. Algumas, olha, nomeadas aos Oscars também, portanto, também podemos depois falar no episódio cara a cara, digamos assim. Temos que arranjar um nome bem giro para este episódio. Episódio especial cara a cara. Bernardo e André. Agora já Não sei. estás a Enfim, inventar. estou a inventar, sim. Portanto, olha, antes que invente mais, diz lá, Bernardo, quais é que são os três filmes que nos trazes hoje e coisas e tal, e assim, que eu já falei Então, muito. Nhé. La Vie de Maria Manuela é proposta portuguesa a estrear nas salas de cinema. Entrevistaste o realizador, o João Marques, que é teu primo, não é? Uhum, exatamente, é o meu primo afastado e grande realizador, como sempre, é a família Marques a dar trunfos no cinema, o que é que se pode dizer? Muito bem. Um documentário sobre, lá está, a Marie, muito conhecida por Marie, depois de ter criado uma conta de Instagram chamada La Vie de Marie e ter passado também pelos Big Brothers da vida. E agora chega um documentário onde percebemos um bocadinho melhor quem ela é, as dificuldades que teve na sua adolescência e na pessoa que ela se está a tornar. Uhum, Depois temos que ir até aos Oscars, não é? A Voz de Hind Rajab, que é a proposta da Tunísia, melhor filme internacional, que roubou o lugar ao putativo candidato sem alternativa, uhum. No Other Choice, do Park Chan-wook, que é a terceira crítica deste podcast. Portanto, alguns Oscars, um documentário para fazer aqui um caminho, um desvio, um detour, Exato. e depois, sem alternativa, o filme que podia ter estado nos Oscars, mas insistem em não nomear o Park Chan-wook e, portanto, já é uma sina que o homem tem, não deverá ter ficado chocado, mas o filme é produzido, ou pelo menos distribuído pela Neon, e eles Uhum. sim estão um bocadinho magoados com o facto de não terem sido nomeados. Estão a fazer assim umas indiretas nos cartazes Ah, não sabia nos disso? Estados Unidos. Sim, sim, Oh, sim. Estão um bem, então. bocadinho magoados. E bem, porque parece praga em relação ao realizador coreano. Muito bem, muito bem. Portanto, olha, vamos ter aqui um duelo de titãs, digamos assim, porque vais falar dos dois filmes e, portanto, poderás responder à pergunta se fosses tu a nomear, qual deles nomearias e qual deixarias de fora, se tivesses que, obviamente, deixar um de fora. Mas ao menos, Bernardo, nem tudo é coisas negativas, não é? O Cirá está nomeado para o melhor filme internacional, não é, Bernardo? E bem, não é? Sim, esse poderia também ter ficado fora, mas tinha peso, tinha Bernardo, peso. tira o que disseste. Consolidou-se, na cena Sempre. internacional. Sempre teve lá em número um, Bernardo. Opa, o Bernardo. Não me enerves, que isto ainda nem que me faz a dizer as críticas, as análises. Tu não me enerves antes da primeira análise. Então, vamos lá ao que interessa, Bernardo. Qual é o primeiro filme que trazes hoje? Pam, 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 pam. Começamos pelos Oscars, não é? Parece-me que faz sentido
dar prioridade à voz de Hind Rajab, como disse, nomeado ao Oscar de melhor filme internacional pela Tunísia, Uhum. eh, Leão de Prata em Veneza e, mais importante, quebrou o recorde de palmas em festivais, com nada mais, nada menos do que 23 minutos de palmas depois do filme. Estás a imaginar? Eu já estava bem cansado, tenho 23 minutos para bater as palmas, eu já não aguentava, os meus braços já tipo morriam, Isso é quase eu um não episódio conseguia. dos Simpsons. Exato, está sempre ali. Não, não dá. Sabes qual era o filme que tinha o recorde anterior? Faço a mínima ideia. É daquelas trivia, uma pessoa. Não sei. Olha que a trivia é só para depois, Bernardo, está bem, não é já? E és tu a fazer a pergunta. O Exato. recorde era do Labirinto do Fauno, do Del Ah, Toro, ok. que tinha, salvo erro, 22 minutos. Portanto, Portanto, ele passou de 22 minutos para zero com o Frankenstein. O quê? Quê? aí, Ixi, olha, podemos não. conversar sobre isso dia 14. Esta doeu, não foi? Muito obrigado. Várias nomeações. Mas bem, focando. Este é Exato. um drama assinado por Kauter Ben-Hania, que tem sido uma presença consistente nos Oscars, primeiro com O Homem que Vendeu a Sua Pele e mais recentemente com o drama documental Quatro Filhas. Mas eu já andava assim de olho no seu trabalho desde que lançou em 2017 um filme chamado Beauty and the Dogs, que é um filme sobre violência sexual e um clima de impunidade na sociedade tunisina. É baseado em factos reais e filmado numa série de planos de sequência. E neste Voz da Hind Rajab temos de novo um caso real que nos faz pôr a mão na consciência. O filme começa com uma linha de som desfocada e ouvimos um barulho suave de ondas do mar. Portanto, estamos perto de Gaza e é um território costeiro. Logo à partida temos noção de que os sons e a voz vão ser elementos-chave do drama. E a ação decorre no dia 29 de janeiro de 2024, num centro de atendimentos na Cisjordânia, poucos quilómetros de Gaza, como é sabido, onde os voluntários do Crescente Vermelho recebem chamadas de emergência, ok? Pessoas que Uhum. estão a pedir auxílio. E nesta altura, as tropas israelitas bombardeavam Gaza e vários territórios estavam sob ataque. E, portanto, uma destas chamadas que eles recebem é de uma menina de 6 anos que está presa num carro, no meio de fogo cruzado. Uhum. E o filme utiliza as gravações reais da tentativa de resgate. Portanto, ouvimos esta menina de 6 anos a pedir socorro e confusa e desnorteada. Portanto, quando me apercebi que ia ser hora e meia disto, eu pensei que ia terminar o filme em cacos. Exato. Pronto. E a voz desta menina que se chama Hind Rajab, Uhum. são os apelidos, pôs-me num certo estado de aflição. Ela está confusa, ouvimos tiroteio, ela pede constantemente para irem buscar. E é uma voz tão ternurenta, tão compassiva, de menina, sabes? Uhum. Eh, Só que eu, em vez de chorar, olha, deu-me para ficar zangado e revoltado com a situação, porque Pois. eles podiam enviar uma ambulância, que chegaria em mais ou menos 8 minutos, mas com receio da ofensiva israelita e por já terem morrido pessoas em missões de resgate, não enviaram nada. Primeiro eles tinham que se coordenar com uma série de entidades para terem uma rota segura. E a certo ponto o filme até desenha um símbolo do infinito de quando estão a fazer Uhum. o trajeto de comunicações que é necessário para conseguirem uma luz verde para a rota Uhum. e que de algum modo significa que aquilo é interminável, não é? Portanto, não é Uma o que tarefa fácil. acontece Uhum. não é questão de só de ser fácil, é demasiado demorado, Uhum. ok? Que a rota segura nunca mais chega, então o filme acaba por ser uma queda num abismo de desespero que a realizadora encena de maneira estável, focada em recriar aquela interação tensa. É um filme de grandes planos, olhos molhados, câmara em punho,
aqueles lances rápidos entre as personagens para acompanharmos a ação. E claro que no plano simbólico é um filme com muito valor, porque acaba por ser um testemunho da desumanidade da guerra, da indiferença de seres humanos para com os seus semelhantes e também de um desespero de não se conseguir fazer mais do que o possível. Uhum. Agora, se é um grande drama, nem por isso. Falta-lhe alguma carne, falta-lhe assunto. eh, Há uma questão metalinguística do filme que intelectualiza demasiado a história e acaba por distrair do fundamental. E o final chega mesmo a ser um bocadinho tosco. Ou seja, enquanto experiência de horror, tem o seu valor, é adequado, funciona, mas acaba por ser um filme mais interessante de discutir pelo que está a acontecer fora de campo, Uhum. sobretudo o seu contexto político e humanitário, do que o filme em si. E isso deu-me um certo amargo de boca. Mas é um bocadinho mais uma reflexão pós-filme do que a experiência em si que acaba por agarrar e deixar-nos com o coração pesado. Entendo, entendo. Portanto, é um filme muito forte, não é? Eu quando vi também, pronto, sobre o que é que era o filme e isso tudo, e é um filme que eu quero ver, mas que tem, é aquela, lá está aquela sensação de quero ver, sabendo, tem que ser na altura certa, que eu já sei para o que é que vou e tenho que me pré-preparar, digamos assim, ahm, para isto, não é? Daqueles filmes que tu, vou ver este filme, sabes? Uhum. Olhas para a tua watchlist e olha, é este mesmo. Não é desses filmes, pronto. E então, mas pronto, e tu confirmaste um bocado isso, não é? Sim, eu não fazia ideia do que é que se tratava. Isto aparentemente já é um caso conhecido e que a realizadora recuperou com a autorização da mãe, da filha, que acaba por ter um desfecho trágico. Portanto, eu não tinha conhecimento deste caso e colocou-me a par de uma maneira mais ou menos original, mas Uhum, que cumpre a função no sentido de ter aquele aspecto dilacerante de ouvirmos, só de ouvirmos a voz, ficamos logo arrepiados, porque é um contraste brutal, porque há um tiroteio a decorrer e ouvimos aquela menina uhum. desamparada, aquela menina que a certo ponto olha à sua volta e tem cadáveres, não é? Pois, Em seu torno, e a certo ponto até acredita que eles estão a dormir. uhum. É mesmo É pesado, dilacerante, não é? e convoca uma certa imaginação, porque nós não vemos nada, na verdade. É tudo através do poder da imaginação, poder da voz. E, portanto, é um caso particular que acaba por ter destaque nos Oscars porque tem esta dimensão simbólica, para não falar do facto de ter produtores executivos como Rooney Mara, como Joaquin Uhum. Phoenix, como Brad Pitt, Alfonso Cuarón, Bom, ok, não portanto, sabia que tem pesos pesados por trás e foi possível também exatamente. alavancar, Isso, não é? isso acabou por ser um fator diferenciador para também o filme ter aqui um reconhecimento internacional, sem dúvida. Aliás, na conferência de imprensa em Veneza, o Joaquin Phoenix e a Rooney Mara estiveram presentes, Uhum. deram voz, literalmente, ao Ao filme filme. e é esta menina que, infelizmente, já não está entre nós. E achas que é merecida a nomeação ao Oscar ou que é mais essa questão do tema e quem está por trás até, por exemplo, a nível É de mais direção? isso. Tem É mais mais isso. isso. Não era o filme que eu selecionaria. Eh, Muito bem. Mas pronto. Mas olha, é um filme forte, portanto fica já o pré-aviso também, não é? Para quem escolha ir ver este filme, não é? Opte por ir ver este filme, que está agora, estreia agora, portanto, finalmente, não é? Nas salas de cinema portuguesas, é sempre estranho uhum. ver. Estamos já em fevereiro e filmes nomeados aos Oscars que normalmente nos Estados Unidos e noutros sítios já estrearam em dezembro ou assim, depois só passado um tempo é que chegam cá. Mas pronto, isso já estamos habituados a estas estreias tardias aqui neste cantinho chamado Portugal. Olha, Bernardo, se calhar íamos aqui para coisas mais leves, diria eu. Não sei se queres ir já para a crítica do filme português, né? Que é um filme português, um documentário português, La Vie de Maria Manuela, em que eu entrevistei o realizador, João Marques, portanto, um realizador também muito novo e que
tem aqui um documentário muito singular e diferente, até na forma como ele faz e entra no filme. Badum. Ou Eu queres ir acho já que direto ou No Other Choice, já não, vamos, para. vamos, vamos ouvir-te a Vamos conversar ouvir. com o João, os dois O meu Marcos, primo, né? à conversa. Exato, Claro. exato. Então é isso. Olha, vamos então ouvir a minha entrevista com o João Marcos e depois quero saber então a tua opinião do La Vie de Maria Manuela, que também vi e que também posso dar os meus dois dedos. A minha séria opinião crítica, Bernardo. É assim, não é só tu. É assim. Qualquer dia roubas-me o lugar. Põe-te a pau. Eu não Enfim. tenho tanto talento para cumprir a tua função. Não, nunca, jamais. Então pronto, vamos ouvir e depois vamos falar um pouco do filme e depois então vem aqui o nosso quiz e depois No Other Choice. Não percam. Vamos então ouvir a entrevista. João Marques, antes de mais, muito bem-vindo aqui ao podcast Freire e Marques no Cinema. Como estás? Tudo bem, João, desse lado? Tudo bem, obrigado André pelo convite. E tu, tudo bem? Tudo bem. E olha, um filme muito diferente que está agora nas salas de cinema, portanto, La Vie de Maria Manuela, realizado por ti, aqui um documentário muito pessoal, diria eu. E queria-te começar por perguntar, João, para ti, João Marques, realizador, quem é a Maria Manuela? Ok. Então, a Maria Manuela. Pronto, lá está, como diz, é um filme muito pessoal, um filme no qual eu também participo, de certa forma. E pronto, é isso. Para mim, a Maria Manuela, eu conhecia inicialmente, como muitas pessoas a conheceram, ou seja, eu comecei a vê-la inicialmente nas redes Nas redes sociais. sociais. Na altura ela fazia uns vídeos no YouTube e já metiam pronto, as fotografias dela, naquele espaço dela, assim, do quartito e da vacaria, não sei o quê, com aquelas cores todas e o mundo e as pinturas. Pronto, pá, eu achei super, pá, fiquei fascinado, como imensa gente Ficaste naquela, deslumbrado, não é? naquela fase ficou. Pronto, e ela realmente na altura depois mudou-se cá para Lisboa e pronto, e tivemos a oportunidade de nos conhecermos. Mas isto para dizer, para mim, quem é a Maria? Pronto, é isso. Na nossa relação, ou seja, do meu ponto de vista, é Uhum. uma pessoa, pronto, que- de quem eu sou muito próximo, teve um papel muito importante nos últimos anos da minha vida. Ela é uma pessoa muito criativa, é uma artista. Pronto, não sei, é isso. Ou seja, pronto, tenho uma relação muito. Exato, Acho que a muito minha forma próxima, não é? Sim, é isso. A minha forma de a percepcionar é muito. Pronto, também passa muito pronto, pela nossa dinâmica pessoal, pelas nossas vivências e histórias. Pronto, e é sempre uma pergunta um bocado difícil, digo eu. Exato. Ter assim Foi uma assim. pessoa. Foi assim para começar, não é? Porque assim, a Mas partir de eu agora, percebo. pronto, as outras perguntas vão ser mais fáceis, não é, João? Ok. Não, mas isto só para dizer, porque, por exemplo, quando vi o filme, eu disse exatamente de propósito, comecei com esta pergunta de propósito, porque é um documentário que parece muito pouco usual, digamos assim, porque parece quase um documentário, em certos momentos, bilateral quase, em que tu entras no filme e que também passa a ser um documentário também sobre ti, ou em parte, sobre parte da tua vida, não é? Obviamente, isto não é um documentário, não é? Do início ao fim, digamos assim, ou muito, como é que eu ia dizer, muito clássico no sentido de estrutura narrativa, até, não é? Sim. Digamos assim, mas é muito bilateral. Portanto, até que ponto, por exemplo, a tua envolvência e a tua amizade, se é que posso ter isto, não é? Obviamente, com a Maria Manuela e a tua envolvência pessoal com ela, depois nas filmagens, ou melhor, depois até na montagem do filme, na edição e na montagem, como é que foi fácil para escolher quais é que é os planos que entram, como é que eu vou editar isto, como é que foi esse processo já agora? Hum. Pronto, é assim. Isto foi um processo bastante extenso. E eu sinto que teve várias fases. Foi um filme que não. Ou seja, não foi delineado logo inicialmente qual é que era sequer o objetivo do filme em si. Acho que é um filme bastante exploratório no sentido de. Ou seja, Sim, sim, sim. pronto, a tentar perceber, foi-se descobrindo. Experimental quase. Uhum. Experimental, experimental, exato. Ou seja, inicialmente, lá está, ou seja, começou com a ligação que eu criei com a Maria, e realmente houve um desejo de filmar algo com ela, e foi uma coisa que se começou logo a falar, e um entusiasmo mútuo, pronto, de criação e de ideias conjuntas.
Pronto, e eu comecei inicialmente a filmar, ainda sem muito bem perceber, ou seja, qual é que seria o caminho. E depois, só mais à frente, quando se tomou realmente a decisão de, ok, vamos avançar com o desafio de fazer um filme, e de continuar pronto, levar isto a Uhum. sério, não é? E continuar este processo. Pronto, aí é que tive de pensar mais a sério, ok, então o que é que nós vamos aqui fazer, não é? Qual é que é o ponto de vista disto? Ahm, Agora, respondendo à tua questão, em relação ao processo de. É assim, nós temos muita coisa. Foi tipo 3 Pois, 4 anos de acredito. montagem. Foi, Exato. foi um processo muito longo de montagem. Lá está, também não foi um processo muito convencional no sentido em que, por exemplo, eu iniciei o processo de montagem ainda em 2022. Tive uma primeira fase de montagem, Ok. houve uma pausa muito grande de mexer no filme durante mais de um ano, talvez até. Ahm, Depois, lá está, pegar outra vez. Ou seja, eu já tinha algumas coisas montadas e muitas coisas que estão no filme Uhum. e ficaram muito perto do que estava, várias cenas que eu tinha já estruturado na altura daquela forma. E depois lá está, revisitando e quando foi para fazer realmente o produto final, um, as coisas ficaram, outras modificaram, porque lá está, porque já havia mais contexto e já havia mais uma consciência do que é que se queria que fosse, pronto, as ideias base que se queria manter Uhum. no filme e qual é que era a estrutura do filme. Um, mas, opá, eu diria que foi um processo pouco convencional, de certa forma, nesse sentido, porque, pronto, é isso. E passa. Deixa eu ver o que é que eu posso dizer mais. Ou seja, estavas a dizer, pronto, o processo de montagem, não é? Era Sim, essa a e pergunta. mais até no sentido em que, como tu te envolveste e tu apareces em filmagens, não é? Sim, A sim. falar, a narrar certos momentos, foi, foi, foi fácil para ti fazeres essa tua própria escolha naquilo em que tu devias estar, percebes o que eu quero dizer? A aparecer no Sim, filme. sim. Percebo, percebo, percebo. Isso foi, ou seja. Isso foi uma das coisas que levantou-me mais questões, sem Ok. dúvida. Ou seja, no processo de montagem do Não filme, foram já numa escolhas fase, fáceis, digamos. Uhum. sim, sim, numa fase mais final. Ou seja, eu durante muito tempo tive esta questão de até que ponto é que eu participo, Exato. e de que forma. Houve muito este dilema e eu Ok. considerei até a certo ponto remover-me completamente. Ah, ok. Ahm, ou seja, houve uma fase em que houve este meio dilema de tentar perceber o que é que fazia mais sentido. Só que, opa, acho que eu fiquei bastante feliz, pronto, acho que como a coisa O ficou, resultado porque acho que é final. Uhum. ou seja, acho que é o mais fiel ao que eu me propus. Lá está, porque eu acho que o que me levou a trabalhar com este projeto foi inicialmente um processo puramente intuitivo e de bastante curiosidade. Tanto com a personagem da Maria, como também, obviamente, conhecer melhor a mim, e lá está, através da nossa amizade, também. Pronto, levou a também um crescimento pessoal muito grande, tanto com esse processo do filme, tanto com experiências que passámos em conjunto. ah, e, E e acho fizeram. que, e acho que é isso, acaba por ser, ou seja, eu acho que foi um filme, eu gosto desse filme muito experimental, honestamente, não é que eu já muita coisa, experimental no sentido de, não Sim, sei, eu estou a dizer, acho que é mais até na forma, como é um documentário, não é? E como sim, na sim, forma em que, lá está editado e que há marcações do tempo, não é? Tu mostras ela em Lisboa, mostras ela em Estremoz, com as datas, com os anos, aliás, não sim, é? sim, E tudo aquilo, mas é uma coisa muito, que depois, ao fim e ao cabo, mas também é muito fluido, não é? Ou seja, é uma coisa que tem um início, meio e fim, digamos assim, e eu já lá vou porque eu acho que o filme está quase que dividido em duas partes, digamos assim. Ah, porque há ali uma, pronto, sem contar ainda aqui muito, obviamente, muito spoilers, mas há uma parte em que ela muda de casa, acho que isto não é spoiler, não é? Pronto, em que há uma mudança e há, digamos, um antes e um depois, não é? E eu fiz muito uhum, essa ligação até com o que ela diz logo no início, acho que é mesmo a primeira frase do filme, ou se não for, é das primeiras, em que ela diz algo do género, que a vida é como se a vida fosse um teste, a vida que nós estamos a viver, não é? E a verdadeira vida começasse depois. Se calhar depois de morrermos é que começa a sim, verdadeira vida, isto agora é um teste, qualquer coisa assim. E sim, depois eu usei muito essa frase, que abre o filme, digamos assim, porque há um antes e há um depois quando ela muda de casa, não é? E parece que há ali um antes e um depois, mas depois há sempre muitos antes e muitos depois. É isso que eu quero dizer ao longo do sim, filme. sim. Mas isso foi algo, digamos, propositado, ou foi à medida do tempo que tu ias filmando, tu percebeste que havia uma Maria Manuela antes e uma Maria Manuela depois de mudar-se,
E é que ela fala muito nisso também, não é? Depois, mais É. na segunda parte, digamos, do filme. Ahm, Pá, é assim, pronto, eu acho que este filme é claramente um caminho ao age, ou seja, é um filme de uma Exato. pessoa que está num processo de crescimento e de grande mudança, ou seja, sim, sem dúvida houve uma grande mudança na Maria ao longo deste tempo e há ali momentos que estão a realmente marcar essas mudanças. Pá, eu acho que mesmo, sim, eu acho que isso, pronto, eu acho que foi um bocado o objetivo, foi encapsular este processo, não é? Este processo que podemos passar, ou seja, é universal, é coletivo a toda a gente, mesmo que seja através das experiências pessoais da Maria. eh, Pá, todos passamos por este processo, tentar perceber qual é o nosso lugar no mundo, tentarmos perceber melhor sobre nós mesmos, estas questões todas que temos para trás, do que vivemos até agora, como é que nós nos relacionamos com isso. Pronto, eu Uhum. acho que há muito esses temas todos. Pronto, e mesmo para mim, é isso. A nível pessoal, e acho que ao longo do filme também acho que se pode sentir um bocado uma mudança, ou seja, Exato. eu também fui crescendo, não é? E também eu fui mudando ao longo do tempo, e acho que isso também se pode revelar também pronto, na forma como as coisas são mostradas ao longo do tempo, Uhum. e não sei, talvez, pronto, como as coisas progridem. Acho que, mas sim, sem dúvida há uma mudança na Maria, sim, e sente-se. Pronto, é isso. Eu acho que este filme é um filme específico, porque eu sei que isto pode parecer um bocado estranho, ahm, mas genuinamente, isto foi um filme, ou seja, que para mim foi literalmente um processo movido por curiosidade. Uhum. Eu nunca. Ou seja, pronto, estávamos com este end goal de, ok, vamos fazer um filme, vamos, como se diz no Exato. filme, literalmente, vamos fazer um Exato. filme. Agora, o que é que isto vai ser? Eu não sei. Eu também não me sentia, durante grande parte inicial do processo, com necessidade de ter logo as respostas todas. Ou Ou seja, condicionado a um objetivo que estavas à procura, não é? Exato. sim, é isso. E eu sinto que eu não tinha, ou seja, não tinha uma visão inicial de o que é que isto Uhum. seja desta forma, não sei o quê. Por isso é que eu acho que acabou por sair este resultado meio híbrido, com várias Exato. coisas ali diferentes. É por causa disso, porque foi muito o fruto do que foi acontecendo e de como eu fui captando as coisas intuitivamente e de como a coisa andou. Pronto, eu acho que foi muito por aí e acaba por ser um filme, não sei, eu até vejo bem como um não filme, mas é um filme. Um não Mas filme é uma boa expressão para este, é, sim, para este sei. filme específico. Porque Passa eu a sentia sempre que redundância. para mim o filme foi mesmo muito este processo para mim. Eu estava genuinamente committed com esta ideia de levar até ao fim este processo, quase como pronto, é isso, como um desafio e um experimento. Exato. E pronto, e houve também um processo do meu lado muito também de aprendizagem e pronto, e de crescer, tanto no E, processo de fazer o filme, como no que me levou a vivenciar com a Maria, com a família dela, passei muito tempo também na casa dela, com a família dela, tudo mais, sair muito do meu espaço e levou-me a uma série de situações que também foram bastante interessantes, sim. nesse sentido. Muito bem, e olha, e, não, e é isso, e de facto isso nota-se, e nota-se mesmo que houve muito um trabalho, porque lá está, há muitas cenas que são em várias alturas diferentes, portanto, qualquer espectador pressupõe logo que foram muitas e muitas horas de filmagens, e portanto, Sim, que aquilo foi tudo muito, teve de ser muito escolhido e editado, etc. Portanto, houve esse trabalho por trás. Estava a referir a música, porque acho que a música também salta à vista, ou neste caso salta aos ouvidos, porque também há muitos sim, documentários que às vezes optam por não ter sequer uma música original, não é? Ou seja, é só música ambiente, sim, ou seja, os sons ambientes, etc. E aqui vê-se que há um trabalho muito bom, digo eu, pronto, a opinião pessoal, a nível de música e a nível de tratamento da música e a maneira como a música é colocada. E por isso faltou-me a mim também este destaque da música, e depois da música ser assim muito, muito relaxante, mas que acho que combina bem depois com a vibrância, digamos assim, das sim, sim. imagens que vamos vindo. E olha, queria-te terminar esta entrevista, João, só para te perguntar o que é que achas que, agora que o filme está nos cinemas, para uma pessoa que não tenha redes sociais, não faz a mínima ideia quem é a Maria Manuela, eh, portanto, não viu o trailer, não viu nada, pronto, Sim. não sabe nada, nunca viu, ou que até nem vê muito cinema português, e hoje em dia o cinema português
o cinema no geral, não é? Estão a fechar montes de salas, etc. Isto está a ir por um caminho mais penoso e triste. Mas pronto, para quem não conhece a Maria Manuela, o que é que tu dirias para, não digo para convencer, mas que pudesse levar alguém a ir à sala de cinema, conhecer a Maria Manuela neste pequeno filme, não Hum, filme? sim. Ok. É só perguntas difíceis, João. Sim, essa Mas pergunta é difícil. é a última, prometo. Eu acho que, ou seja, isto é um filme, eu acho que este filme tem muitos temas universais, Verdade. principalmente aqui no nosso contexto, pronto, para uma pessoa portuguesa, eu acho que uma pessoa portuguesa que cresceu, por exemplo, num sítio, não numa capital, num Sim, sítio mais mais rural. Uhum. mais rural, acho que eu acho que é interessante, ou seja, eu estou muito curioso de ver qual é que pronto, vai ser a recepção de público mais jovem até e mais da idade da Maria ou de pessoas mais novas, porque pronto, acho que há muito esse tema que é um Do dos coming temas of age. Uhum. principais da Maria também, que é esta coisa de ser diferente e esta forma de expressão muito peculiar ou específica que às vezes pode ser mais difícil uma integração num contexto mais tradicional. Um, eu acho pronto, e também é uma coisa que eu me identifico de outra forma, e há muita gente que se identifica com um Sem background desse. dúvida. Uhum, uhum. Um, pronto, e são temas que são sempre, pronto, muito universais. Mas eu acho que também existe o outro lado. Eu acho também, tipo, os pais também podem se relacionar bastante com Uhum. uma história destas, com a Grande. história de Sim. Maria e a relação dela com a família, ou seja, de outra perspectiva, se calhar. Mas acho que também pode haver muito esse lado. Opa, eu acho que acima de tudo é, pá, se tiverem, pronto, quem tiver curiosidade e uma abertura, é isso, é um filme sobre relações, de amizade, familiares, é sobre uma pessoa bastante criativa. Ahm, Sim, eu não acho que sei. é. Sim, e acho que falaste bem. Até é um filme muito familiar, lá está, é um coming of age, Sim. e és quase que o nascimento, ou a passagem pela adolescência, por verdade, ou pelo que quiseres chamar, a entrada na vida adulta, mas também de alguém que criativamente é mais aberto, ou tem uma mente mais aberta e quer explorar outras coisas, não é? Mas que depois também é muito terra a terra, eu senti isso. E foi um gosto conhecer a Maria Manuela através do grande ecrã, digamos assim, mas, ou pelo menos este pouco, não é? Pedaço da sua vida, digamos assim. Sim. Olha, João, foi um gosto ter-te aqui então no podcast. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito boa sorte com o filme. Espero que o público também adira e que goste e que tenhas aqui uma boa recepção e que venham também mais filmes teus, João, documentários ou não. E desejo-te muito boa sorte. Ok, pronto, muito obrigado, André, pelo convite. Ora, é essa. Bem, nota-se claramente que este foi um projeto bastante pessoal para o João. Já Hum. agora, um abraço, João, e parabéns pelo filme. André, claramente que ao mesmo tempo que o objeto de estudo do filme, que era a Maria Manuela, foi crescendo e se foi defrontando com os seus desafios, Uhum. também o João esteve aqui num processo de amadurecimento que acabou por influenciar de maneira determinante o filme, não é? Passa muito essa Sem ideia. dúvida. E foi uma rodagem de 4 anos, não é? E muito acontece, não é? Nestas idades. Né? E portanto é normal que o filme tivesse uma evolução que tem que ver com estrutura, com objetivos, até porque, como é um documentário, como não tem um guião muito fechado, acaba por também ter aqui uma certa dose de espontaneidade que está muito ligado à vida e à maneira de estar e de ser da própria Maria Manuela. Sem dúvida. E nesse aspecto, acho que acaba por se enquadrar, não é? Um filme natural para uma pessoa com estas características, uma pessoa criativa, uma pessoa que é marginal no sentido em que não se enquadra provavelmente nas expectativas Sim, da sociedade capitalista, que encara a criatividade como apenas uma mera roda, de engrenagem, não é? Para que uhum.
Os As lucros. compras, pois, as compras e vendas funcionem mais e melhor, portanto há aqui um lado mercantil que é impossível de negar e que parece custar bastante à Maria Manuela, e o João enquadra aqui a Maria ao longo de vários anos, onde reparamos que ela própria também amadurece, não é? Uhum. Sim, sim, sem dúvida. E uma das coisas, lá está, eu depois vi o filme e falei com o João e que, e que eu até arrependo de não ter perguntado, porque é uma coisa mais técnica e acho que também, pronto, mas não me surgiu na altura também, que é o facto de, por exemplo, com tantas imagens e isso, por exemplo, é um filme curto, não é? É um filme de duração curta até, é 1 hora e 10, salvo erro, 1 hora e qualquer coisa. E, portanto, é um filme que podia ter sido muito maior, porque ele próprio disse, não é? Tem muitas imagens, etc, etc. Mas também faz sentido que não seja assim uma coisa tão extensa e que seja focado, porque eu acho que às vezes e os documentários às vezes pecam um pouco por aí, porque as nossas vidas, a vida de qualquer um, tem momentos-chave, não é? E esses momentos-chave é que nos ficam nas memórias, é que nos ficam nos arrependimentos, ou quando olhas para trás, não é? Não te vais lembrar, sei lá, o que é que comeste há 5 anos atrás, no dia 11 de fevereiro. Percebes o que eu quero dizer? Ao jantar, não é? Mas vais-te lembrar do dia em que pediste casamento a alguém, ou isto, ou aquilo, ou que mudaste de casa, ou, percebes? Eu Pegando espero que aqui no sim. tema, exato, no tema até da mudança de casa, mudança de vida, portanto, são momentos desses e transições dessas que nos marcam. E a transição ali na adolescência, o coming of age, etc., é uma coisa que marca sempre a vida até ao fim das nossas vidas, não é? E portanto, eu gostei que também a parte de edição foi isso também, ou seja, parece que não é que o filme tenha pouco sumo, não o tem, mas focou-se em certos momentos que eles acharam, obviamente, que fazia sentido, e depois acaba com um filme que se vê, acho eu, bastante bem, muito fluido. Não é um filme que se ache mais do que aquilo que é, e que tem momentos-chave, lá está, e que momentos que foram apanhados na altura certa, não é? Que não foram ensaiados, obviamente, é um documentário, mas depois tudo junto acho que cai bastante bem. Gostaste, Bernardo? Tirei o teu lugar agora durante uns minutos. Tiraste, eu não sei se concordo com tudo, eu tenho alguns aspectos a apontar. Pronto, Hum, tinhas que dizer mal, não é, Bernardo? Eu aqui a querer ser crítico como tu e tu, pumba, a arrasar-me logo. então, se gostaste e dizes o porquê, e está tudo certo quanto a isso. Estou a brincar, estou a brincar. Hum? Temos aqui um clima democrático e de pluralidade de opiniões. Vais ver quando eu for a Aveiro, levas logo no palco da FNAC, o Quando eu digo porrada. mal do Cirato Olha, e a tu tua saltas-me atreves-te. para cima. Tu vê lá o que é Olha o que dizes. microfone, vai estar a gravar O com o que é que microfone. dizes? Pois. Bem, La Vie de Maria Manuela é a estreia na realização do João Marques, depois de ter realizado aqui um par de curtas-metragens. Ele aventura-se aqui nos documentários uma rodagem longa, como já referi, e como foi muito bem mencionado na entrevista, acaba por ser uma história de amadurecimento de ambos. É uma forma de resumir a matéria do filme. Uhum, E, com o crescimento, a pessoa confronta-se com o facto de ter de se inserir na sociedade, não é? No man is an island, mas quando se é muito diferente, entra-se num conflito mais turbulento do que é habitual. É inevitável, mas quando és muito diferente, o choque é maior. Porquê? Porque ela vive num mundo de filtros. Aliás, o uhum. documentário arranca com um filtro, com ela com um filtro a gritar. E é a pintar que ela se sente mais ela própria. Ela é extremamente colorida e criativa, e cedo no documentário afirma-se como uma pessoa excêntrica e iconoclasta. Ainda para mais, eu não a conhecia, portanto, é esta a minha primeira impressão. Uhum. Vai haver dois tipos de reações. A reação da pessoa que já a conhecia e a reação da pessoa que está a vê-la pela primeira vez, e vai ser interessante comparar os dois. Verdade. Eu não a conhecia, nem dos Big Brothers da vida. Lá está, não consumo. Mas bem, ela está aqui no centro de um filme de antíteses, porque vemos uma personagem colorida num ambiente cinzento, que cria logo um choque visual.
Tem também um lado confessional, um lado Uhum. que também foi mencionado na entrevista, mas por outro, ela aparece-nos velada. Real Marie Uhum. parece que está um bocadinho enclausurada em boa parte do documentário, como se fosse uma construção desta pessoa em detrimento da própria pessoa. Porque vemos-la muito em pose. Ou está na sua quinta, ou está no campo, e há ali uma encenação que tem por objetivo uma certa contemplação e admirarmos a artista, a pessoa, só que pareceu-me algo artificial. Porque, no meu entender, o documentário está no seu melhor quando a Marie está em interação, quando se está a expor, quando está a refletir, quando está a criar. Há uma certa energia que acaba por ser contagiante. E nessas cenas vislumbramos a Maria Manuela artista. Só que a Maria Manuela artista confunde-se com a Maria Manuela pessoa, mas não é bem assim. Não é bem assim. Uhum. E eu Estou a gostava perceber. de Uhum. ter percebido melhor quem ela é e não tanto a máscara que sem dúvida está a tapar quem ela realmente é. Depois há outro lado de afirmação de identidade e de personalidade que está ligado ao sítio de onde ela vem. Que ela vem de uma vila do norte de Portugal, eh, aparentemente extremamente conservadora, e ela também, novamente, entra em choque, não é? Com as Uhum. percepções das outras pessoas. E nós vemos depois, há várias partes engraçadas, nomeadamente quando ela está em conversa com o pai, uma figura que ela admira, eh, e vemos que ele, tanto o pai como a mãe são pessoas extremamente simples na maneira de estar, na maneira de se arranjarem, na maneira de aparecerem diante das Sim, câmaras, sim, sim. e depois temos a filha. Ou melhor, e depois temos a Maria Manuela, que está sempre vestida de maneira muito colorida e às vezes até atrevida e, e convoca um hiperfeminismo, não Uhum. é? Sem Que dúvida. não está em linha com as pessoas que a rodeiam. E, portanto, há aspectos que estão patentes e o documentário não deixa margem para dúvidas, mas eu penso que não cumpre a função fundamental, que é apresentar-nos quem é esta pessoa por trás da personagem. E isso deixou-me um bocadinho incomodado. Penso que Uhum. o objetivo do documentário acaba por não ser cumprido, ainda que tenha sido uma experiência absolutamente razoável e um filme que, para quem tiver curiosidade de conhecer esta pessoa, pode não sair do filme totalmente satisfeito, mas fica com uma impressão, com uma ideia. E isso já é alguma coisa. Exato. Sim, é isso, e é um realizador também estreante, digamos, e lá está. E acho que e também por meio da conversa e depois de ter visto o filme também, essa questão lá está de se envolver tanto que tu notas logo que é um documentário diferente, seja para o bom ou para o mau, não é? Pois gostos não se discutem, mas ter o realizador a envolver-se tanto é diferente, é único, não é? E tu percebes que aquilo há ali uma relação muito próxima e também, pronto, não é? Ahm, que obviamente afeta o filme, ou porque está no filme, não é? E houve a opção de estar no filme, mas pronto, mas é uma escolha e é uma coisa pelo menos diferente, lá está, e acho que pelo menos é transversal ao filme, mas também concordo naquilo que estavas a dizer, que pode ter havido ali elementos que, não sei, lá está, também, se calhar se fosse um bocadinho maior, se calhar havia ali filmagens que podiam ter estado, mas se calhar optou-se para não, e seguiu-se aquela linha, e pronto, e é o que é, não é? Mas pronto. La Via de Maria Manuela está agora nos cinemas em Portugal. Um filme português, um documentário português. Apoiem o cinema português, não é verdade? Mais um dos 25 ou 30 que vão estrear este ano. Ah, é verdade. Olha, mas vamos ter aí coisas muito boas. Eu estou animado para este ano. Espero que o público adira, porque com isto tudo das salas de cinema a fecharem, em todo lado e mais algum, não é? Começa a ser difícil as pessoas cederem a cinema, quanto mais a cinema português. Espero que isso dê assim uma volta. Olha, não sei. Olha, os festivais de cinema também vão a mais sítios, a mais cidades, vilas, para exporem cinema e que levem também cinema português, obviamente. Às pessoas que também não têm outra escolha.
Bernardo, agora ainda temos mais um filme, No Other Choice, mas antes disso temos o grande momento. Eu empolguei isto demasiado, não foi? Né? Não, eu gosto do teu entusiasmo, vamos lá. Entusiasmo. O grande momento. Desta vez agora é ao contrário, né? Eu faço uma pergunta, depois tu dizes quantos filmes, Bernardo? Trouxeste o quê? Só um ou dois, não é? 10. É lá, ele hoje preparou-se. Preparem-se, pessoal, preparem-se que isto hoje. Estou para ver se está aí algum pensamento por trás, ou fazer uma coisa random. Isto é muito pensado. Tem Deve ser, muito deve, pensamento por deve trás. ser. Como este Estou podcast, curioso, aliás, tem sempre. estou curioso. Mas olha, apresento aqui uma perguntinha e com quatro opções, depois vais ter que escolher. É uma pergunta, como sempre, não é? Eu penso nas coisas demasiado, às vezes, Bernardo, não é? E isto tem toda uma temática que nos liga aos dois, Bernardo. Estás preparado? Siga. Porque liga Oscar, não é? Que é uma coisa que nos vai ligar ainda mais depois, no dia 14 de março, reforço, que vamos estar na FNAC Aveiro para um episódio especial ao vivo e a cores, em direto, para todo o mundo. Com Podem também, enviar, diz aliás, isto, questões para o e-mail correspondência@freiremarques.cinema.pt e nós responderemos às questões antes ou na própria sessão. muito bem, sim, senhor. Belo recado. Mas, portanto, Oscar com uma atriz que, enfim, eu tenho um certo gosto por, não é? Tu se calhar deves saber. Portanto, quero testar os teus conhecimentos de Oscar e de Nicole Kidman juntos, Bernardo, hã? Estão dois Epa, em um. opa, Prepara-te, Bernardo, porque se falhas esta, isto é muito grave, mesmo muito grave. opa. Então é assim, pergunta. Qual é que foi o último filme onde Nicole Kidman foi nomeada ao Oscar de melhor atriz? Não vale ir ao Hum, Google, Bernardo. Opção ok. A, Rabbit Hole. Opção B, As Horas. Opção C, Being the Ricardos. Opção D, Lion. Pum, 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 pum. Hum, Lion com Dev e- Patel, é um filme de uhum. Sim, Garrett, sim, sim, qualquer sim. coisa. O Being the Ricardos, que último. ela contracena com o Javier Bardem, em que ela faz de Lucille Ball. Temos As Horas, The Hours, com Meryl Streep, Julianne Moore, em que ela faz Virginia Woolf. E Rabbit Hole, que é um drama em que ela contracena com Aaron Eckhart. Estás a ver como Sim, eu conheço alguma coisa desta atriz? Não sei se conheces uma atriz conheces. chamada Nicole Kidman. Sim. É o teu fascínio, a tua musa, a tua inspiração. É assim, os filmes mais recentes são o Lion e o Being the Ricardos. Está certo, Portanto, Bernardo. portanto, vais a falar de melhor atriz ou melhor atriz secundária? Vou repetir a pergunta. Tan, 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 tan. Qual foi o último filme onde Nicole Kidman foi nomeada ao Oscar de melhor atriz? Ponto de interrogação. Ah, atriz. Ok. Então, atriz, ela teve um papel principal no Being the Ricardos. Será, E Bernardo? foi, e foi nomeada. Foi nomeada Será? pelo Being the Ricardos. Sim, sim. Será? Não ganhou, mas foi nomeada. Pois é, não Sim. ganhou injustamente. Vamos falar disso, não estou a brincar. Qual é A a tua brincar, a opção? brincar, a brincar, a brincar, tem 5 nomeações para os Oscars. Obviamente, a brincar. Mas a brincar do quê? Estamos a A brincar? brincar. A Fogo. brincar. É a atriz mais talentosa da geração dela. Quiçá, de todas as gerações de sempre. De todas as atrizes do mundo. Ter cinco é que é uma vergonha. Devia ter umas 15. Mas enfim, tu não pus por mim, Bernardo. Mas a Qual resposta é? que eu vou fechar é Being the Ricardos. Uhul, está certo. Being the Ricardos é a última nomeação de Nicole Kidman ao Oscar Melhor Atriz. E tinhas razão. Lion, ela foi nomeada, mas foi melhor atriz secundária. Ah, ok, ok. Pois, Tinhas bem me parecia. razão, tinha Bem me uma parecia. rasteira. Apesar que o Lion também é um filme anterior ao Being the Ricardos. Portanto, também dizendo o último Sim. filme, seria o Being the Ricardos. As Horas e Rabbit Hole foi nomeada para melhor atriz principal. Exato. Gostaste, Bernardo, desta perguntinha? Boa, boa, Foi boa. boa? Bem, eu contigo eu tenho que me preparar muito bem. Tudo o que tem que ver Tens de estar com Nicole atento. Kidman. Para a próxima, tu Mas assim, olha, eu sei isto tudo. Mas foi presta para atenção ligar aos agora. Oscars e tal. E coisa e Tens que tal. prestar atenção agora, porque eu vou-te dizer 10 Ui. filmes que têm uma temática que tu vais entender. E lá. Ok, bora. Gladiador, Porrada. Uma Mente Brilhante, Drama.
Chicago, Jazz. Senhor dos Anéis, Regresso do Rei, Ai, isso é tão específico. Fim. Porque é o fim da trama. Pacto, Million Dollar Baby. Ahm, Box. Ok. Fim da primeira Da primeira ronda? Isto foi assim por rondas? Isto foram todos filmes nomeados na altura tudo vencedores de de melhor filme. Oscars. Pois, eu assim, isto tem aqui uma temática. Sim, E aqui tens senhor. mais cinco. Pois. Crash. Adoro. Apesar que toda a gente diz, este eu tenho que dizer mais coisas. Eu adoro esse filme. Tenho dito. Não A sabia que tua adoravas cara. esse filme e acho que vamos ter que ter uma conversa profunda, mas vai ser depois. Ok. The Departed. Ahm, Scorsese. É a primeira palavra, né? Ok, Scorsese. É. Este país não é para velhos. Jardim, pardon. São duas palavras, mas é uma pessoa. Quem quer ser um milionário? Jogo. The Hurt Locker. Guerra. Porrada, guerra. Tu gostas do Crash? Eu adoro o Crash. O Crash foi muito injustiçado desde sempre. E eu lembro-me perfeitamente. Isto foi tão engraçado. Isto é Na polémico. altura, eu sei Desculpa, que é isto é polémico, polémico. mas é, só que uma nota que foi, na altura, toda a gente dizia o Crash não vai ganhar o Oscar. Nunca na vida ninguém pensou. Aquilo era uma coisa que devia estar tipo nos cinco, acho que eram cinco ainda na altura, não eram? Tipo, devia estar Sim, 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 em sim. último Sim, é lugar. antes de 2008. Eu acho que sim, eu acho que Portanto, sim. sim, E sim. eu lembro-me, as pessoas que falavam nessa altura ainda eram dos blogs, as coisas todas, e mesmo das coisas que eu via nas revistas, ainda havia as revistas de cinema, físicas e tudo, haviam apostas até, coisas assim. Crash nada. E eu dizia a toda a gente: o Crash vai ganhar o Oscar melhor filme. Não, aquela porcaria. Eu. O Crash é muito bom. O Crash vai ganhar o Oscar melhor filme. E quando ganhou, eu gozei com toda a gente que eu conhecia, verdade? A dizer, I told you so. Eu, sei. Eu, se Epá. nessa altura, Bernardo, eu tivesse dinheiro e tivesse apostado naqueles sites, agora há ano, na Sim. altura não havia, de apostas, eu punha ali uns 1000 euros no Crash, eu ganhava uns 10 000 euros. Eu era rico, Bernardo. Eu era rico. Eu tive pena de não ter apostado. E ganhou merecidamente. O pior é isso, Bernardo. E tenho dito. Bem, por questões de tempo, não vamos aprofundar para já o tema. Fica aqui o desafio Um episódio de fazermos especial sobre o também. Crash. E não só isso, e não só. Eu até diria que poderíamos fazer isso, porque lá está, discordo bastante, mas teria que o rever para ir mais ao detalhe e não tenho pachorra. Não. Mas olha, Nem sabes acho que o que filme mereça acho que o ser filme, por revisitado. acaso, só para terminar, acho que ele merece ser revisitado. Vais ter um outro olhar agora ao ver o filme, e o filme tem uma das melhores bandas sonoras Hum, sempre em cinema. ok, É verdade. ok. Isto Vou, é vou verdade. estar de ouvidos atentos numa próxima vez muito hipotética. Ok? Sabes qual é a única coisa errada no Crash, Bernardo? Antes de ir para o último filme? É a Nicole Hum, Kidman não estar lá. E tenho dito, drop the mic. drop the Bem, mas mic. só o que eu ia dizer é devíamos de fazer as nossas apostas nos Oscars e torná-las públicas. Ah, sim, eu vou fazer. Ok? Eu vou Pronto. dizer. Fica aqui o desafio. Bem, há um último Jesse, filme. Jesse, Buckley. Fazer campanha. No other choice, Bernardo. Vá, força, eu vou-me calar. No Other Choice, também conhecido por Sem Alternativa. No filme do Park Chan-wook, que é um dos meus realizadores de eleição, a trilogia da Vingança, o Old Boy, a Criada, mais Grande realizador. recentemente Uhum. a Decisão de Partir, eh, filmes que E tudo bons me. filmes, não é? Epá, é qualquer coisa de extraordinário. É São um filmes de atrás do encher o outro. olho Exato. e também a cabeça, aí é que está. Não é só visualmente Sim, sim, eh, sim. que são estonteantes, mas também tem muito que se lhe diga, eh, sem ser necessariamente cerebrais. Porquê? Porque são filmes elegantes, são filmes violentos, coisa que eu também gosto. Têm sempre uma perspectiva muito própria, muito específica. É inconfundível tu vês um filme do Park Chan-wook ou de outro realizador, tu sabes que é do Park Chan-wook. E são, com frequência, donos de uma certa tragédia shakespeariana. Eu tenho lido algum Shakespeare, terminei uma das peças recentemente, o António e Cleópatra,
e Uhum. começa a entender um bocadinho com mais profundidade o que é que isto quer dizer. O Chan-wook é indissociável da tragédia, do pathos. E há quem diga, por outro lado, num certo tom mais de desprezo, que este é o cinema oriental que o Ocidente gosta, porque partilha de uma certa linguagem cinematográfica que não destoa muito de um cinema que temos por cá, até mais norte-americano. Mas olha, não têm todos que ser o Ozu ou o Imamura, portanto, está tudo bem. Então, o Sem Alternativa estreou no Festival de Veneza e é a adaptação do romance de The X, que eu nunca li, e conta a história de Yu Man-zu, interpretado pelo Lee Byung-hun, que é um ator multipremiado e um dos protagonistas de Squid Game. Ele é diretor numa fábrica de papel, tem uma vida agradável, com mulher, filhos, cães, boa casa, portanto, tudo arco-íris e sóis. E, portanto, quando os filmes assim começam, sabemos que on the road it Sim, will go down. exato. Eventually it will go down. Portanto, é despedido e a sua vida nunca mais é a mesma. Está difícil encontrar emprego, a estabilidade da família começa a ser ameaçada, tem que sair dos hobbies, têm que dar os cães, e ele, hum, certo dia, mostra à esposa um tipo bem-sucedido no trabalho, e ela, para o animar, diz-lhe: Bem, isto comparado com o meu marido é um Zé Ninguém. Será que ele não pode levar com um relâmpago? E ele tem um momento de epifania e começa a engendrar planos para matar os melhores candidatos às funções para a qual ele se está a candidatar. E ao eliminar a concorrência, ele fica numa melhor posição para ser contratado. Uau. Portanto, exatamente, exatamente. O conceito é elaborado, ou melhor, é muito simples, mas tem que se lhe diga do ponto de vista social e tecnológico, Sim, porque sim. há aqui uma componente também de escassez de trabalhos por Hum. causa da tecnologia. Então, pela crítica social e também pelos aspectos eh, tecnológicos barra elevador social, este é um filme parente do Parasitas. Uhum. Está até em linha com um cinema coreano socialmente muito expedito. Um, e é curioso porque, de certa maneira, o teor do filme também tem algo a dizer sobre o nosso estado de espírito aqui em Portugal, aqui no nosso cantinho. Porquê? Porque eu pertenço àquela geração que, apesar dos estudos, não está a conseguir ter um nível de vida melhor do que os pais. Ou seja, estamos em falência de um certo contrato social que vingava desde o pós-guerra. E Uhum. isso, aliado à incerteza tecnológica, faz com que realizadores como o Park Chan-wook gravitem para estes problemas. Porque se no sonho americano o objetivo era chegar o mais longe possível, isso agora já não está em causa. Aqui o protagonista está só preocupado em manter o emprego que sempre teve. Uhum. Portanto, estamos a diminuir aqui, do ponto de vista Até a hum, ambição, não da é? ambição. Exato. A Uhum. ambição já não é estar no topo da montanha, é só estar onde sempre esteve, ali. Estar na montanha. Estar na montanha, participar, Exato, participar. participar. Exatamente. É exatamente isso, André. Então, o que eu encontro neste Sem Alternativa é um realizador a navegar ali entre a sátira e um suspense macabro, com um lado burlesco que lhe é reconhecido, aqui próximo do humor dos irmãos Coen, com uma violência caricatural, alguns planos e momentos que me fizeram inclinar. São breves instantes, um toque, um ponto de vista peculiar, uma reação. Há aqui uma habilidade muito natural na comunicação de emoções. Mas, de modo geral, este é capaz de ser o filme mais brando e atenuado do Park Chan-wook. O que me deixou algo descontente E pensava que ias e dizer desiludido. desiludido. Sim, Não. sim, porque tem pouca vertigem, tem entusiasmo QB, tudo se desenrola de maneira mais ou menos convencional para o que conhecemos do seu cinema.
Portanto, é um bom filme, sim, porque um filme bom do Park Chan-wook seria o sonho molhado da maioria dos realizadores. Ok? Olha. Portanto, não, sim, é um bom filme, Sim, sim. não vamos ter aqui ilusões. Tem pormenores deliciosos, mas senti-me demasiado confortável, demasiado familiarizado. Uhum. E não me lembro de ter sentido assim com os seus filmes. Portanto, é um polegar para cima, convicto, mas sem aquele arrepio que o Park Chan-wook me tem habituado Consegue filme provocar. após filme. Uhum. Não tem a violência brutal do Old Boy, Aquele não rasgo, tem, não é? não tem o rasgo, por exemplo, de Decisão de Partir, que é uma reinvenção do Vertigo, do Hitchcock. Portanto, essa capacidade de surpreender e deslumbrar não está no Sem Alternativa. É uma proposta segura, uma proposta convincente, mas do Park Chan-wook eu espero sempre mais. Tadinho, o Bernardo disse isto, para quem nos ouve, não é? Assim, quase que com uma lágrima no canto do olho. Não, estou a brincar. Mas quase que merecia, não é? Mas olha, se calhar foi por causa disso não foi nomeado ao Oscar, estás a ver? Badum. Eu nomeava primeiro o Sem Alternativa em face ao A Voz de Hind Rajab, mas no plano Ok, simbólico, o Hind Rajab é um filme mais potente, pronto, e mais certo. na voga, ok? Claro, claro, percebe. E E também, aliás, e os portanto, Oscars os também é isso, Oscars, são políticos e, portanto, exatamente, também vão sempre exatamente. buscar estas nomeações que às vezes nos surpreendem, mas é por motivos políticos e mesmo alguns vencedores, né? Já se sabe, Ah, sem dúvida, sem dúvida. O é o Crash, que é. então, Bernardo, tu vê ainda está lá. para apurar o que é que se passou ali. Mas, enfim. É assim, tu vais ter que ir rever o Crash, Bernardo, está bem? E depois a gente fala, está bem? Antes que eu me enerve mais. Mas pronto. Portanto, fica aqui prometido, porrada ao Bernardo, no dia 14 de março, sábado, Fórum Aveiro, FNAC de Aveiro. Se quiserem ir lá ajudar-me a dar porrada. Olha, podemos fazer assim uma petição para obrigar o Bernardo a ver o Crash na FNAC Aveiro. Vais ficar lá 2 horas a ver o filme, Bernardo. E as pessoas ficam lá a assistir à tua reação. Era lindo. Ouviste, É, Bernardo? Deixa aqui a sugestão. não me vejo também. Mas pronto, malta, é isso. Antes de 14 de março, lá está, estaremos também aqui daqui a 2 semanas, está bem? Aqui é na nossa episódio quinzenal, que já habituei. Pode ser que estejam aqui também alguns episódios especiais que às vezes vamos ter lançando aqui de vez em quando, de algumas entrevistas disso. Eu também tenho andado aqui mais ocupado com os prémios curtas e outras coisas. O Bernardo também anda a ver curtas. E E não são portanto, poucas. e não são poucas, e portanto, pronto, pode ser que sim, pode ser que não. É uma surpresa. Mas pronto, mas vamos ter sempre esse episódio, está bem? Pode não ser agora com tanta regularidade, mas este aqui, obviamente, daqui a 2 semanas aqui estaremos, com mais 3 estreias, e depois a aproximar-nos aqui também dos Oscars, e dia 14 de março já fica aqui o convite, e como o Bernardo disse há pouco, qualquer coisa envie-nos para o e-mail correspondência@freiremarques no cinema.pt para alguma sugestão, algumas perguntas para esse episódio, ou outro, ou sobre algum destes filmes que o Bernardo trouxe hoje aqui. E portanto, o filme da semana do Bernardo é o Crash, como se percebeu, e é isso, não é, Bernardo? O filme da semana é o Sem Alternativa. Uhul! Pois, foi um thumbs up mesmo, E mesmo não do havia fundo. alternativa, E aliás. não havia alternativa, exato. Podias ter escolhido o Crash, não é? Mas pronto, Bernardo, cada um sabe de si. Ah, não é? Enfim. Vai ver o Crash, Bernardo. Agora, assim que acabamos de gravar. Que Bem, queres dizer pachorra. mais alguma coisa, Bernardo? Algum recado lá para casa, para o pessoal, para a tua família, amigos? Não, é mesmo. Eu assim, não. Agendem dia 14 de março, estejam connosco na FNAC de Aveiro. Vai ser um episódio especialíssimo e, como disse no início, é um aperitivo ideal para entrarem na cerimónia com o pé direito. Portanto, fica o convite e é um convite com tempo, portanto, não há desculpa. Não há Não há desculpa. desculpa. É isso mesmo. Malta de E Lisboa são só 200 km e pico. é isso, não é assim muito. E portanto, está toda a gente, obviamente, convidada. Olha, se quiserem, enviem-nos para o nosso e-mail ou para as redes sociais por mensagem. Também as vossas apostas, quem é que acham que vai ganhar os Oscars deste ano.
e nós podemos também levar isso para o episódio. Malta, até daqui a 2 semanas, um abraço e protejam-se da chuva e boas semanas. Cuidadinho na estrada.